os comerciantes da cidade de Rio Grande, lá na zona sul do estado, querem a retomada das atividades antes do Dia das Mães. A data é a segunda mais importante para o setor. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o vice-prefeito da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, Everton Neto. Boa noite, Everton. Obrigado por participar do programa ao vivo com a gente. Everton, é uma situação porque o número de casos do Covid-19 está muito abaixo do que era esperado, né, vice-presidente? E isso faz com que tenhamos efetivamente aí talvez uma força maior para a abertura do comércio. Boa noite, Bogado. Boa noite a todos os telespectadores aí que estão acompanhando essa nova forma de consumo digital também, né, que a gente está aprendendo a lidar. Então, assim, diante de todo esse cenário, sabemos da gravidade que o Covid está causando e o impacto que está tendo no nosso comércio. A gente está agindo muito forte, Bogado, com relação à abertura, porque pode sim ter uma abertura ordenada e organizada no nosso comércio. O Dia das Mães, tu bem falaste agora, é o segundo dia do ano de maiores vendas para alguns comerciantes. Para alguns é o principal, mais até do que o Natal. Então a nossa preocupação é essa, como, né, em defesa do nosso varejo gaúcho, sim, a gente precisa organizar essa retomada da economia. Hoje eu fui perguntado por um jornal de Curitiba se o comércio vai sair ileso disso tudo. Não vai. A cada dia que ele está fechado, os números são exorbitantes, as perdas que a gente está tendo no nosso varejo. Então, assim, essa é a nossa grande briga hoje para uma retomada organizada, pois temos consciência da gravidade. A gente está vendo agora Lajeado abriu também. E hoje também já está voltando atrás em alguns... Exatamente, esse é o medo, né, vice-presidente? Até porque os números apontam que nós temos apenas 4 casos confirmados. É isso, né, vice-presidente? São 4 casos confirmados em Rio Grande, né? Perfeito. Todas as regiões, se analisarmos hoje, de uma forma geral, a gente fala assim, não precisamos ter preocupação, não era tudo o que a gente esperava. Mas, de fato, é grave, a gente sabe que se abrir sem orientações ao nosso empresário, ao nosso lojista, ao nosso comerciante, esses gráficos eles vão mudar, eles mudam rapidamente. Mas a gente tem soluções, a gente está levando soluções junto ao governo do estado, propondo uma retomada organizada. E eu acredito muito nisso, junto aos meus colegas de diretoria, o nosso presidente Sérgio Galbins, que também bate muito em cima dessa tecla, que a gente pode sim orientar muito bem, porque, Bogado, não faz muito sentido. Alguns comércios hoje estão abertos, seguindo orientações, e tem funcionado. Então, acho que isso pode ser aberto um pouco mais, flexibilizado um pouco mais a respeito dos decretos. Everton, agora quem fala contigo é Luiz Gustavo Bives. Prazer conversar contigo. A proposta de vocês, para a gente entender, é similar em que o governador fez na Páscoa, que se abra o comércio para algumas atividades específicas, ou vocês pedem a abertura como um todo, incluindo shopping, centros comerciais, entre outras coisas? Bives, boa noite. Cada caso é um caso. Nesse momento agora, a gente está pedindo e fazendo um esforço conjunto para essa flexibilização nessa data tão especial para o nosso comerciante, que representa tanto. Então, essa é a nossa vontade agora. Mas, de fato, se a gente levar isso para um ambiente de shopping center, é um caso específico. Hoje, não adianta falarmos em consumo se não tiver o consumidor na rua. Sim. Se o consumidor não tiver a segurança de consumir, de visitar um shopping. Então, a gente tem escutado que muitos lojistas de shoppings preferem não abrir nesse momento, visto um custo altíssimo de operação, funcionários, estrutura,
do que abrir a loja e não ter consumo. Então, cada caso é um caso. A nossa frente agora é trabalhar forte para essa data específica que representa tanto para o nosso varejo. Perfeito. Realmente, eu estava aqui apurando agora, vice-presidente, da questão do comércio em geral, né? A gente tem um shopping lá de Rio Grande, que é belíssimo, na entrada ali de Rio Grande. É um shopping que também já vem perdendo um monte de lojas. Muitas lojas âncoras saíram daquele shopping, né? Você já tem mais ou menos aí uma ideia da quantidade de pessoas que perderam o emprego no varejo? E uma segunda pergunta, se alguns comerciantes já estão adotando as políticas do governo federal para tentar minimizar os prejuízos? Sim. Quanto à perda de emprego, é inevitável, né? A economia, o varejo, ele perdeu muito e tem perdido bastante. Então, vamos olhar agora no aspecto, né, mais negativo desse contexto todo. Então, hoje, a cada 10 empresas, 4 empresas se obrigarão a demitir. Esse é um dado divulgado recentemente. Agora, oportunidades, vamos para o viés agora positivo. Oportunidades também aparecem. Eu acho que a crise também gera algumas oportunidades. Uma reinvenção do seu negócio. Então, ao mesmo tempo que muitas empresas inevitavelmente vão fechar as portas, vão precisar demitir, logicamente, Bogado, os auxílios do governo federal foram imprescindíveis para muita empresa ainda estar de pé e foram auxílios muito interessantes e o governo agiu muito rápido. Essa é a nossa visão. Tem alternativas de créditos para os pequenos e médios empresários. Então, alternativas tem. Hoje a nossa orientação é essa. Antes do desespero de fechar as portas, precisa existir um diálogo. A gente está falando de um aluguel de uma loja, é negociar com o locador. Eu acho que o bom senso nesse momento é a palavra-chave. É a gente procurar as alternativas antes de tomar qualquer medida. E, logicamente, no viés positivo, a gente está falando que novos negócios vão surgir. A gente sabe que algumas empresas também estão contratando nesse momento. Sim. Ou seja, é uma nova forma de consumo, é um novo consumidor. O que acontecia há 60 dias atrás não vai mais acontecer dessa forma. Abrir a loja, colocar a barriga no balcão e tentar vender. Isso não vai mais funcionar. Everton, tu citaste agora a importância das medidas do governo federal para ajudar as empresas a manterem o emprego, aí algumas empresas não quebrarem. Há espaço ainda, há possibilidade, na visão de vocês, de mais auxílio do governo federal ou até mesmo do governo do estado? Por exemplo, podemos imaginar na questão tributária, com algum tipo de redução, enfim. Vocês imaginam que exista essa possibilidade e ela pode ser discutida? Sem dúvida. Eu acho que quando se fala desse aspecto tributário, eu acho que é o que o lojista, o comerciante, o empresário, ele está implorando. E, de certa forma, alguns municípios estão bastante irredutíveis quanto a isso, e aí que vem as brigas das entidades que fazem parte hoje da Associação Gaúcha do Varejo, para sugerir alternativas quanto ao IPTU e ISSQN. Cada prefeitura está agindo da sua forma, né, diante da sua análise também e dos riscos, mas, logicamente, as ações implementadas, a gente vê um reflexo fortíssimo nos gráficos das empresas que fecham e que não fecham em cada município. São muito benéficos mesmo. Obrigado, meu amigo Everton, por nos atender nesse horário, nos esclarecer. Eu tenho uma duvidazinha, se o mercado do peixe ali está fazendo teleentrega também ou não? Que é maravilhoso. Esse daí eu não tenho conhecimento, mas adoraria. Se tiver essa informação aí, eu tô bom, dentro. Né? Obrigado, gente, meu amigo. Grande abraço. Obrigado. A Associação Gaúcha do Varejo está à disposição para qualquer informação. Uma boa noite. Boa noite.